Boa noite. Eu sou Bruno Assami, diretor aqui da Unibis Cultural, e é um enorme prazer recebê-los no nosso primeiro evento do ano de 2020, abrindo essa temporada de uma programação que a gente dedica à cidade de São Paulo, graças à iniciativa da Unibis, uma organização centenária na cidade de São Paulo, que acreditou que a grande agenda do século XXI seria a transformação desse indivíduo no seu papel na própria sociedade. Então, com isso, ela me convida em 2015 para idealizar esse projeto, e esse projeto, então, completa essa jornada em 2020 com uma programação bastante robusta. Espero que todos vocês possam acompanhá-las com as novidades. São mais de 2.000 eventos por ano, então a gente imagina que alguma dessas atividades possam fazer sentido, além dessa noite maravilhosa com Isaiah Van Feld. O História Contada é um projeto que nós idealizamos como um projeto de memória. Memória em homenagem a toda a trajetória da comunidade judaica na cidade de São Paulo. E nós dedicamos ele ao Museu Judaico, anteriormente ao Arquivo Histórico Judaico, que foi incorporado pelo Museu Judaico mais recentemente. E mensalmente nós temos convidados que ilustram um pouco esse protagonismo de contribuição para a nossa cidade. E, evidentemente, que para um projeto desse, nós precisávamos de uma pessoa que desse essa robustez e essa pluralidade ao projeto, na medida em que os entrevistados são das mais diversas áreas. Tivemos aqui desde presidente do Banco Central, empresários, a chefes de cozinha. Tivemos atores, músicos, literatas, editores, enfim, uma gama enorme de pessoas. E hoje é incrível, né? Nós estávamos lá em cima conversando, que esse projeto, por ser um projeto de memória, a gente sempre escolhe o auditório, que é lá embaixo, que é um espaço mais intimista, menor, para 50, 60 pessoas. Mas, como vocês perceberam, vocês mesmos, nós tivemos que ceder a essa estratégia do evento, na medida que ficou incontrolável essa demanda de todas as pessoas que solicitavam o acesso ao projeto a vir conhecer essa entrevista. Então, ele perde um pouco essa característica intimista, mas, evidentemente, que ganha a oportunidade de nós estarmos perto desse entrevistado de hoje. E o que me chamou muito a atenção, como diretor aqui, é que é um arquiteto. Isso que me deixa mais extasiado. Pensar que um arquiteto consegue mobilizar a percepção de tantas pessoas na nossa cidade e tanto interesse por tê-lo mais próximo do seu conhecimento. Então, é bastante significativa essa noite, na medida em que nós estamos aqui falando com um arquiteto e que traz essa mobilidade enorme de pessoas para estarem junto conosco. Então, Isai, queria agradecer imensamente você por essa iniciativa, por ter aceito esse convite. Tivemos esse momento também, num outro momento, já com a Nathalie Klein e com o Tufi, mas aí, pessoas da moda, com uma participação comunitária muito forte, enfim, aí com vários vieses, né, que poderiam até justificar essa demanda. Mas, realmente, quando você pensa no arquiteto, me deixou bastante impressionado. E, falando em arquitetura, não posso deixar de dizer que esse espaço foi idealizado pelo querido amigo Felipe Crescente, que está aqui. Então, Felipe, muito obrigado por essa generosidade de ter oferecido esse espaço para nós. A cidade de São Paulo ganha. E também não posso deixar de agradecer o querido Ricardo Bassit, que nos ofereceu a biblioteca, que é um centro de leitura no térreo para deficientes visuais. Então, também é um projeto que a gente tem bastante orgulho. É um centro de leitura para deficientes visuais, com uma tecnologia bastante sofisticada, que veio de Israel, e o Bassit também ofereceu esse projeto para nós, e é um dos nossos projetos também aqui na casa. Então, como vocês podem ver, é uma casa de muitos arquitetos, o próprio prédio, Roberto Loeb, né, não podemos deixar de mencioná-lo, e parece que a noite laureia tudo isso. E não posso deixar, então, agora de pedir à Mona que assuma a casa e faça as vezes ao nosso convidado. Obrigado.
Bem-vindo, Isai, bem-vindo a todos. Que delícia ver essa casa tão cheia, uma grande emoção para mim, porque acho que a gente nunca falou para tanta gente tão perto assim. Como o Bruno contou, a ideia do História Contada era ser um evento mais intimista, né? Eu acho que nessa era da internet todo mundo fala com todo mundo e ninguém fala com ninguém. Então, os encontros presenciais são bacanas porque a gente pode se olhar olho no olho, fazer pergunta, e a ideia é que a plateia participe também com a gente. Acho que esse é um pouco o sucesso do História Contada, que está entrando no seu 5º ano como a casa, é um dos projetos da casa, e eu fico muito feliz de ver tantos amigos, muitos desconhecidos que estão aqui pela primeira vez. Então, eu já vou informar que todos os vídeos das entrevistas do História Contada, quase todos, alguns a gente, no início, não filmou, estão no YouTube, na página da Unibis e na minha. Então, vocês podem acessar as outras entrevistas que são muito interessantes. E quero agradecer a presença de vocês nesse... A cidade de São Paulo ela é complicada para a gente chegar, é difícil, tudo contribui para a gente não vir, né? Chuva, passeata, manifestação, como o Bruno já citou, muitos amigos, o Baciches, o Felipe Crescente, Giancarlo Rocco, meu tio arquiteto, eu sou fã de arquiteta. Por mim, eu mudava de casa a cada 2 anos só para construir uma casa com arquiteto, viu, Isai? Você sabe disso, né? Sei. Porque ele fez uma casa para mim lá atrás. Bom, gente, acho que muita gente aqui conhece o Isai, mas como a gente está na internet, e essa entrevista poderá ser acessada depois por vocês, eu quero então, apresentá-lo rapidamente. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter doado o seu tempo, Isai. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado pelo convite, Mona, Unibis. Obrigado por vocês terem vindo. Eu estou muito feliz. Já valeu o seu convite por uma razão muito específica. Eu não sei se vocês repararam, mas eu entrei aqui apontando umas pessoas, e eu adoro isso nos candidatos americanos à presidência da República. Eu sempre observo que eles entram e apontam para as pessoas. Eu sempre quis fazer isso na vida. E você me deu essa oportunidade. Muito obrigado. Bom, a gente vai falar do humor do Isai, vocês já viram, né? Que isso é um traço dele. Eu acho que as pessoas estão tendo mais, inclusive nessa era digital, mais necessidade da presença mesmo. Então, eu acho que os encontros pessoais são muito legais mesmo. Esqueci uma arquiteta que está lá sentada, que é a Tema Patlajan, e devo ter esquecido um monte aqui, porque eu não estou enxergando todo mundo. Bom, começando pelo Isai, então. O Isai é formado pela Universidade Mackenzie, tem vários prêmios recebidos ao longo de mais de 40 anos de carreira, né, como o prêmio Rino Leve, concedido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, o prêmio da 6ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo e o prêmio da revista inglesa Architectural Review. Ele já perdeu a conta de quantos projetos ele já fez. Perguntei para ele na nossa pré-entrevista. Ele diz que acha que são 400. E, aliás, ele acaba de me contar que ele acaba de inaugurar, em Nova York, o primeiro prédio, né, de brasileiro, depois de Niemeyer, feito em Chelsea. Eu queria que você falasse, vou interromper um pouco sua apresentação, que nos contasse desse projeto recém-chegado. Um dos motivos que eu não consegui fazer o Isai, porque ele tem uma agenda muito complexa, viaja o tempo todo, nunca se sabe quando ele está aqui, quando ele está fora, porque teve fazendo muitos projetos internacionais nos últimos tempos, em paralelo com os projetos aqui na cidade de São Paulo. Então, a gente vai falar muito também da cidade de São Paulo, das construções, mas queria que você nos contasse desse seu prédio, porque tem um livrão, que, aliás, precisaria pedir minha bolsa, que eu quero mostrar o seu livro, onde tem os projetos, e esse prédio não está lá. Então, se você puder nos contar sobre ele, Isai, porque eu acho importante a gente ter agora um arquiteto brasileiro em Nova York, depois de Niemeyer, né? Afinal, tem uma legião de gente boa, né? Olha, primeiro que essas imagens e trabalhos é mais para vocês prestarem atenção e me ouvir menos as bobagens que eu eventualmente vai falar. Então, se concentra mais na Mona e nas imagens, por favor. O prédio de Nova York acho que é uma consequência do trabalho
É um grupo de mercado imobiliário que tinha um terreno e que queria fazer um prédio que, no fim, acabou ficando entre 2 arquitetos, e eu tive a sorte de ser escolhido. O prédio acabou de ficar pronto agora, é ao lado do Highline, são 2 torres residenciais, mas que eu tenho muito orgulho de ter feito, porque é uma área que é quase uma Disneylândia de arquitetura, porque tem todos os arquitetos construindo, então estar no meio deles é um orgulho. E é um prédio residencial ou corporativo? Não, residencial. É um prédio residencial com comércio embaixo, e são 36 apartamentos. Bom, como eu disse, são muitas e muitas obras, né? Lojas, instituições culturais, prédios residenciais, casas. O Isai está retratado em 3 publicações. Essa aqui é a última, né, de uma editora, foi editado lá fora, né, que é a Gestalten, alemã. Tem muita coisa aqui dele, recomendo a todos. As escadas que me fascinaram, vamos falar delas. Você falou no Highline, a gente vai falar aqui do nosso Minhocão, que muita gente compara ao Highline. E eu queria dizer que foi a paixão, né, pelo cinema que levou o Isai a experimentar, desde cedo, com uma arte que ele associa à arquitetura, que é o cinema, né? Então, ele fez 13 curtas-metragens, junto, em parceria com o Márcio Kogan, e um longa que acabou virando cult entre os cinéfilos, que é o Fogo e Paixão. Quem aqui nessa sala assistiu Fogo e Paixão? Deixa eu ver aqui. Então até aqui temos. Então foram vocês? Pode, por favor. Espera, vamos interromper aqui. Vou fazer um relato particular. Eu conheci o Isai não como arquiteto, mas como cineasta. Chega o pessoal dele para mim e fala assim: Bruno, nós estamos fazendo um filme de um cineasta, Isai Van Feld, e nós estamos precisando de 20 japoneses descolados na cidade de São Paulo. Bom, me senti um pouco lisonjeado por estar entre os 20, mas aí foi engraçado, porque eu tive que acionar vários amigos naquela época. Que ano foi, Isai? 87. Pois bem, então já naquela época eu tive que ir em busca de japoneses descolados na cidade de São Paulo, e foi aí que eu conheci o Isai. Você gostou mesmo do descolado, né? Eu não sei para que era o descolado, mas eu me pedi. Não fica tão saidinho, Bruno, porque tem excursão de africanos, de alemães e tudo. Bom, da mesma forma que o Bruno interrompeu, eu queria reforçar que vocês podem interromper essa conversa a qualquer momento e fazer perguntas. É só levantar a mão, se apresentar, porque a gente está gravando, e fazer uma pergunta curta, nada de dissertação. Bom, cinema e arquitetura podem não ter uma relação muito evidente para a maioria das pessoas, mas na trajetória e na carreira do nosso convidado, trata-se da mesma arte, como eu disse. Pensar os espaços, a luz, o movimento, como num filme. É isso que o move. E nesse livro aqui, que eu mostrei, onde estão registrados muitos dos seus prédios, casas, projetos, o Isai identifica um momento crucial da juventude dele, que foi quando ele assistiu à projeção de um filme de Ingmar Bergman, que é o Morangos Silvestres. Então, eu queria que você nos contasse da emoção que você teve e por que isso bateu naquele momento que você tinha encontrado a sua vocação, a opção pela arquitetura, Isai. Bom, primeiro que eu não encontrei minha vocação, e muito menos pela arquitetura. Então, a arquitetura é só uma das coisas que me interessam na vida, nem é a mais importante, deve ser a 6ª ou 7ª. Então, não é vocação. Transpiração. Eu, aliás, tenho falado algumas vezes, só que passa totalmente desapercebido, eu realmente não me considero um arquiteto, mas não é da boca para fora. Eu não acho que eu não tenho esse talento, e não é para jogar confete, é porque eu realmente acho que eu não sou. Então, porque eu tenho feito, primeiro que... Mas o que você seria, então? Eu não sei, não tenho a mínima ideia. Eu só sei que eu tento fazer algumas coisas em algumas áreas, que não é só o cinema e nem a arquitetura, mas artes plásticas, ou cenários, ou as direções de shows de música, ou as exposições de humor.
Direção de arte, né? Ou direção, que, na realidade, eu acho que, se tiver que ser alguma coisa, é alguma coisa por aí. É tentar, talvez, ser aquilo que eu sempre quis ser e não fui, que é um maestro. Que música, para mim, vem muito antes do que arquitetura. Sempre foi um desejo muito grande, que eu não realizei, mas eu acho que um pouquinho eu estou fazendo, porque eu fiz isso. Por isso que arquitetura e cinema são coisas absolutamente idênticas. E não só isso. Eu estou fazendo agora um curso de pós-graduação de formação de escritores e literatura, e estou vendo que é exatamente, eu falo com os professores, porque é idêntico. Você pensar num roteiro, não, onde você sai, para onde você chega. Ou seja, pintar, esculpir, escrever, fotografar, fazer cinema, moda, arquitetura, é a mesma coisa, não é que a pessoa é multitalentosa, está fazendo exatamente, além do que em arquitetura e cinema, os processos são exatamente iguais, né? O croquis do arquiteto, o roteiro do cineasta, né? Depois as duas profissões precisam de uma equipe muito grande para fazer, né? Para construir, para a equipe de filmagem. Depois tem o processo da construção, como tem o processo da filmagem. Depois tem a finalização da arquitetura, os interiores, o paisagismo, da mesma forma como tem a edição, a sonorização do filme, tudo é idêntico. Mas quando você está fazendo, digamos, o início, o storyboard, né? Você fala assim, bom, vou construir uma casa do zero. Você já envolve toda a sua equipe ou você fica ali quebrando a cabeça sozinho por um momento, que é esse momento da inspiração, e que esse tio que está aqui falava, Mona, é 10 minutos de inspiração e 90 de transpiração, como é no seu caso? E acho que é 1 minuto de inspiração, o resto é transpiração. Mas não sou eu só. Então, é o escritório. Um time. É o time, e, para te falar a verdade, é muito mais o time do que eu. Eu, às vezes, surge alguma coisa. Então, mas a gente começa, a equipe, todo mundo junto, e as coisas vão saindo. Evidentemente, quantas pessoas trabalham com você? Agora, 30. E o que eu acho é que, eu acho que talvez seja uma das únicas coisas boas. Eu não estou me sentindo muito confortável, que eu estou de costas para você, mas também, se eu ficar assim, eu fico assim. tonto. E o que eu tenho sentido é que, com a idade, eu estou precisando, no escritório, menos tempo físico para resolver as coisas, e as opções que eu tenho para resolver, elas são muito mais claras agora. Então, isso é uma grande diferença que eu estou vendo com a idade numa profissão como arquiteto. Para mim, hoje em dia, é muito mais fácil. É incrível. Isso por quê? Pelo arsenal de repertório que vocês já construíram com tantas obras, com algumas padronizações, ou porque a internet, que é tão disruptiva em tantas profissões, que arrebentou com várias profissões, ela te traz hoje, ela amplia o repertório, né, ad nauseam, você tem tanto conteúdo publicado de arquitetos do mundo inteiro. Por que você sente que hoje é mais fácil? Olha, é a experiência mesmo? Primeiro, que eu acho que é a experiência, mas é o escritório, desde o primeiro dia, sinalizou para quem quer que fosse que eu não consigo ficar dentro de uma casinha. Eu não sei fazer uma coisa só, eu não gosto. E dentro da arquitetura também. Então, eu achei sempre muito maçante a perspectiva de eu ter que me especializar em alguma coisa. Então, desde o início, eu sinalizei que eu poderia fazer casa, como eu poderia fazer prédio, como discoteca, porque centro cultural. Qualquer pessoa pode fazer, quer dizer, dentro da sua área, é tudo a mesma coisa, não faz diferença. Então, se alguém vai te chamar para fazer um cabeleireiro, você aprende qual é a posição da cadeira para lavar o cabelo. Não no meu caso, mas
de uma pessoa normal, você aprende, isso se aprende. Agora, como fazer um cabeleireiro bacana, que leve as pessoas lá, que tenha alguma coisa, que mexa com as pessoas, isso você não aprende, isso você tem ou você não tem. O resto você aprende. Então, tirando coisas que eu jamais faria na minha vida por medo, tipo aeroporto e hospital, são duas coisas que eu insuportáveis. O resto, eu acho que poderia fazer qualquer coisa, e não é por causa de talento, realmente. É porque é a mesma coisa, não tem diferença. Mas o que eu acho que me ajudou muito, que eu acho que é a coisa mais importante, vamos dizer, para mim, eu comigo mesmo, a minha maior virtude é a curiosidade. Então, meu mundo não é só esse. Então, quando eu sento na mesa, se eu sento na mesa, eu nunca quis pertencer ao grupo de arquitetos, no sentido de ou de cineastas, entende? Eu me sentia mais à margem, eu não me sentia, porque só se fala disso, da sua própria profissão. E eu queria falar e queria conhecer outras coisas. Então, o meu mundo se ampliou muito por causa da minha curiosidade. Isso é muito importante no trabalho. Isso se refletiu sobremaneira em tudo que eu fiz. E isso ajudou tecnicamente, vamos dizer, vou te dar um exemplo. Como a gente já fez de tudo, chega uma hora de um cliente nos chamar, como a família Ling, para fazer o Centro Cultural em Porto Alegre. Então, eles chegaram e falaram, eu queria muito que você fizesse, mas você já fez um Centro Cultural? Eu falei, não, porque tem isso, as pessoas têm um pouco de... Temor, né? Que é totalmente infundado. Isso senão não teria feito... Hoje, imagina, você vai redobrar a sua criatividade e esforço para fazer uma coisa bacana, porque é a primeira vez que você está fazendo. Tem que dar uma chance. A gente acho que já fez 10 hotéis, mas quando fizemos o primeiro, alguém acreditou que foi o Rogério Fasano, e daí começou. Mas agora a gente é super experiente, tem que começar. Então, o que eu estava falando? Não, que você diz que você é movido à curiosidade, né? E a desejo, e que você não se restringiu a um só tipo de coisas, né? Então, o Centro Cultural Ling, em Porto Alegre. Esqueceu, mano. Tá bom. Então, no Centro Cultural, eu perguntei, mas o que tem? Então, ele falou, bom, tem uma sala de exposição. Aí eu pensei comigo mesmo, bom, já fiz galerias de arte. Então, ele falou, olha, vai ter um restaurante. Eu falei, bom, já fiz restaurante. Vai ter auditório. Eu falei, bom, eu já fiz auditório. Ah, vai ter uma escola. Já fiz escola. E assim foi indo. Então, tudo isso junto eu não tinha feito. Mas você vê, é incrível isso, porque te dá uma cancha, você acaba conhecendo muita coisa. E isso... Agora, nos últimos anos, também, com a virada, vamos dizer, do escritório, com trabalhos fora do país, ainda mais experiência, né? Porque você trabalha em vários lugares do mundo, com outras técnicas, com outros materiais e outros propósitos, né? Então, e trabalha também com outros times, por exemplo, eu não citei aqui desse prédio que está aparecendo aqui no vídeo, que é o La Petite Afrique, que é um prédio que o Isai construiu em Mônaco para um prédio residencial como esse de Nova York para a família Casiraghi. E, aliás, para quem você vai construir um segundo prédio, mas agora também em Nova York para a família, né? O segundo prédio já está na metade da construção, que esse prédio foi fruto de um concurso, uma competição fechada para 10 escritórios de arquitetura, há uns 8, 9, 10 anos atrás, mais ou menos, e excelentes, com Kengo Kuma, Shigeru Ban, Jean Nouvel, vários escritórios importantes participando, e nós acabamos ganhando, e é o primeiro negócio no setor imobiliário da família real de Mônaco, e então construímos o prédio que ficou pronto há uns 3 anos atrás, e impecavelmente bem construído, e a relação foi boa. Incrível, tanto que eles agora
estão investindo em Nova York e nos chamaram para fazer esse segundo prédio para eles lá. E como foi a relação com a família real? Bacana? Assim, teve convívio ou é só profissional exclusivamente? Não, teve convívio, muito convívio, principalmente com os filhos. Com a Caroline, teve algumas vezes jantares, casamento dos filhos, show do Caetano e do Gil, que tinha em Mônaco, e a gente ia junto, mas gente como a gente, não tem a mínima diferença. Eu pergunto, eles são bacanas ou gente como a gente? Não, são extremamente educados, né? São absurdamente bem educados, e isso você... E aí, voltando à minha pergunta inicial, para esses projetos internacionais, trabalha-se com um time de lá também? São times conjuntos daqui e do exterior? Sempre se trabalha com o escritório local, para assinar os projetos e para dar um suporte para regras locais, materiais. Sempre tem um escritório local que trabalha. A gente faz tudo aqui em São Paulo e tem um escritório local que nos apoia. Eu comentei que a plateia participa e quero já perguntar se alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Isai nesse momento. Ali, espera um minutinho até levarem um microfone para você. Está chegando aí, se você puder dizer seu nome. Boa noite. É um prazer escutar vocês dois. Meu nome é Denise. E, aproveitando o assunto... Vou levantar para você me ver. Tudo bom? Tudo bom, Denise. Eu queria saber como que... É você que escolhe, então, esse escritório fora daqui para acompanhar? E como que você faz essa seleção, né? Porque já que é tudo feito aqui, mas produzido lá, como que você faz essa ponte? Na maioria das vezes, o cliente local, ele escolhe 3 escritórios locais e pede para a gente escolher um deles. E aí vai alguém do meu escritório para conhecer os escritórios locais e escolher um dos parceiros. Como? Se eu posso o quê? Recusar. O quê? O arquiteto? O escritório parceiro. Não, posso, que a gente não faz... gostar, tipo, alguma coisa assim. Você tem essa liberdade? Tem. Porque aí o cliente, o que é natural e é melhor, ele confia, quer que você esteja confortável com uma pessoa lá, para não dar trabalho para ele também, né? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Tem, espera um minutinho, deixa o microfone chegar até aí. Enquanto isso, eu queria dizer que o Isai fez, para quem nos assiste na internet, lojas como a Livraria da Vila, as livrarias lindas da Livraria da Vila, os hotéis Fasano em Porto Feliz, em São Paulo, e também em Punta del Este, lojas havaianas, Salvador. Loja da Giovanna Baby, que eu me lembro, uma das primeiras. Enfim, a gente vai falando ao longo das entrevistas aqui. E muitos prédios em São Paulo. Eu me lembro daquele prédio que teve um destaque também para um armênio, ali na Alameda Santos, onde tem o Teatro Unimed, né? Um prédio grande, enorme. Né? Santos Augusta, na esquina da Augusta com o Santos. Que acho que foi o último prédio aqui em São Paulo, né? A Veja deu um destaque grande para esse prédio. Está acabando mais um aqui na Vila Madalena agora. Oi, tudo bem? Talvez a pergunta... Eu sou mãe da Nathalie e sogra do Tufê. Tudo bom? Janete. É a Janete. Então, eu vou fazer uma pergunta que talvez não seja um momento adequado para fazer, mas você era do Bom Retiro, né? Sim. Eu também. E quanto que o Bom Retiro te influenciou? Assim, em termos de arquitetura, de ver... Porque era um bairro simples, muito pobre, né? E o que você enxergava nas construções do Bom Retiro, se isso te deu alguma influência? Desculpa, acho que a pergunta não é exatamente o momento, mas eu gostaria de fazer essa pergunta. É sempre o momento, eu acho ótima a pergunta. Eu não sei te responder. O que eu sei responder é que essas coisas, quer dizer, o que eu sou hoje, o que cada um de nós também é um acúmulo de coisas que passamos durante a vida inteira. Então, eu tenho marcas profundas do bairro. Eu não sei exatamente o que ela influenciou no meu trabalho, né?
gastronomicamente, com certeza eu posso responder. Arquitetonicamente, acho mais difícil. Mas é um lugar que eu convivi, eu tenho voltado lá para ir, para frequentar, para comer de vez em quando, para ir até a Casa do Povo, que existia desde a minha época, meus avós moravam lá. Então, outro dia eu saí da Pinacoteca a pé, atravessei o Jardim da Luz, onde meu avô faleceu, teve um infarto no Jardim da Luz e morreu. Eu atravessei, fui até o prédio dele, depois fui até onde tinha a fábrica do meu pai, a loja do meu pai na Rua Silva Pinto. Mas eu me lembro mais, por exemplo, ao lado da loja do meu pai, tinha uma mercearia do Seu Vicente, que me fazia um misto quente maravilhoso. Então, essas coisas têm sido mais importantes ao longo da minha vida do que a arquitetura. Legal. Bom, a gente vai falar muito de São Paulo, porque você lembrando dessas coisas, bom, graças a Deus o Jardim da Luz ainda está lá, ainda pensei que lugar lindo para o seu pai, para o seu avô ter um infarte, né, no Jardim da Luz, que é um dos espaços mais lindos hoje do Bom Retiro. Mas São Paulo é uma cidade que acaba com seus marcos referenciais. Muitas pessoas, quando voltam, depois de anos, falam, gente, eu morei nesse bairro de tão descaracterizado que está. Então, eu realmente queria deixar um pouco isso para um bloco posterior e voltar ainda para a sua trajetória e essa ligação com o cinema. E lembrei do filme Parasita, que mostra uma casa assim primorosa, de uma arquitetura invejável, e que é um filme, Zay, que você deve ter visto, porque até venceu todos os Oscars, né, esse ano, que mostra todos os conflitos desse século e todo o desconforto que um ser humano pode experimentar. Queria saber o que você sentiu ao ver o filme Parasita. Não, eu adorei o filme, como cinema e como ideia. Eu acho que é uma das unanimidades desse ano, né? Tirando Drauzio Varela, a única coisa que eu me lembro que é unanimidade no mundo é Parasita, né? Que ganhou todos os festivais e o fato de estar numa casa muito parecida, que às vezes as pessoas falam assim, não, o filme se passa numa casa Laizai, que é uma casa, como eu disse, impecável, de linhas, né, de arquitetura perfeita, né? Parece que aquele mundo é um mundo onde tudo vai dar certo e tudo dá errado. O que você quer dizer com isso, Mônica? Seja mais clara. Não, se te causou um desconforto especial enquanto arquiteto, porque eu acho que o arquiteto, eu sempre digo isso, eu elogio, faço uma ode à arquitetura, acho que casas feitas por arquitetos são casas que têm charme, borogodó, gostosas de se viver. O arquiteto, ele pensa o espaço, é muito diferente de uma casa de engenheiro. Eu sei reconhecer quando eu entro, já visitei muita casa, sempre adoro passear pelos bairros e tal, eu entro nas casas que estão à venda para alugar, e eu fico olhando e eu logo reconheço, isso aqui é uma casa de arquiteto, isso não é uma casa de arquiteto, mas nesse sentido, sem nenhuma malícia. O fato de estar... Porque todo aquele conflito e desconforto poderia ter sido mostrado numa casa normal, não precisava ser aquela casa com aquela perfeição. Se isso te causou alguma coisa em especial, estou falando pela sua relação com o cinema e com a arquitetura mesmo. Não. Ok. O cinema continua te inspirando? Acho que tudo, o tempo inteiro, não só cinema. Inclusive, você falou, Isaac, que você gosta de muitas outras coisas, né? Não só arquitetura, e voltou a aprender italiano, música, alemão e fazer o curso de literatura também. Quando que você arruma tempo para isso, para se dedicar? O que essas coisas trazem para o seu ofício? Não, primeiro, como eu falei, eu sou curioso e eu tenho sentido, com o passar dos anos, uma vontade cada vez maior em aprender. E tem muita coisa que eu não aprendi, que eu tenho vontade. E ainda é tempo, então eu remanejei meu dia, partindo disso que eu falei, que eu, ao invés de demorar 4 horas para 6 horas para resolver as coisas do dia de escritório, eu faço em menos tempo, porque
pelas razões que eu já expliquei, sobrou mais tempo para eu fazer coisas que eu sempre tive vontade e não tinha feito. Então, você acha tempo para tudo. Eu acordo muito cedo, chego tarde, mas faço aquilo que eu tenho vontade, que estou feliz em fazer isso. Para isso você arruma tempo, né? E que música que música que é que instrumento que, na verdade, por que lado te pega a música? Não, a música é fundamental na minha vida, mas eu, da mesma forma que a arquitetura, eu não tenho um lado da música que me atraia mais. Eu gosto de música clássica, música hip hop, então vai de A a Z, e as aulas são sobre momentos, quando você ouve uma música, por exemplo, e você, de repente, ela passa de uma nota para outra, e aquilo mexe com você de uma certa forma. É isso que eu tenho vontade de fazer na minha profissão. Não esquece a palavra profissão, na arquitetura. Então, entender como funciona isso na música, que me pega de uma forma tão forte, e tentar passar isso daqui para o trabalho que eu faço. Então, acho que tudo que eu aprendo vai para um funil e sai. Hoje em dia sai em projetos de arquitetura, mas poderia sair em qualquer coisa, como eu falei, né? Num texto, eu não sei pintar, mas poderia, se eu fosse um pintor, poderia sair por aí. E tem algumas coisas, por exemplo, que tenho muito forte na minha vida, talvez a característica mais forte seja o humor. Apesar das pessoas não acharem a mínima graça em mim, mas ainda mais no meu escritório, que eu falo o dia inteiro bobagem, ninguém ri, eu não entendo por quê. Então, eu não seria muito bom nessa, mas eu tenho isso muito forte. E isso eu tenho que sair de alguma forma. Isso não é através da arquitetura, né? Porque através da arquitetura você pode fazer dar você pode sorrir, mas não é uma coisa engraçada, a não ser que você erre totalmente. Senão, não é. Então, eu preciso de outros caminhos para expressar ou tirar esse lado que para mim é tão forte. Então, vamos entrar agora já no bloco da... por favor. Eu queria uma sobre arquitetura ainda, Mona. Sim. Então, onde é que está o microfone? Posso fazer uma do... Faz a pergunta, depois a gente traz o microfone aqui, tá? Só para não sair do eixo da arquitetura. Isai, um pouco também para ajudar jovens arquitetos que estão iniciando, que provavelmente ou estão aqui presentes ou estão no online. O Brasil é feito de duas grandes escolas arquitetônicas, né, que é o Brutalismo de São Paulo e o Niemeyer do Rio. E essas duas escolas são escolas muito longevas, o que muitas vezes, se você não está dentro dessas escolas, fica muito difícil para um outro jovem iniciar uma narrativa criativa do seu trabalho. Queria que você pudesse tentar rememorar um pouco o início da sua carreira, com um jovem tão cheio de ideias, tão potente, e tendo que atravessar esse diálogo com duas escolas tão consolidadas na estrutura arquitetônica do Brasil. Obrigado pela pergunta, Bruno. Eu acho que começou, por isso que eu falo de não me considerar arquiteto, começou na faculdade, a faculdade já te dirigia para isso, né? Você tinha que fazer os trabalhos à maneira de. E isso já me incomodava desde a época da faculdade. E a faculdade também, ela te coloca questões práticas que pelo menos naquela época, que te impediam de fazer a única coisa que eu acho que é importante fazer numa faculdade, que é sonhar, é tirar o pé do chão, porque é aí que começa tudo, né? Quando você não tem amarras.
Porque se você começa já no segundo, terceiro ano da faculdade a fazer um projeto dentro das regras do que vai acontecer com a tua vida aqui fora, que poderia, teoricamente, ser o correto para te preparar para essa vida, eu sempre achei o oposto. É o momento da viagem, é o momento do sonho, é o momento de você se libertar, de você deixar as coisas acontecerem. E o resto, quando chegar essa época de você ter que colocar 2,40 metros, porque não pode ser 2,50 metros, você coloca. Mas se você só estiver na faculdade e ter que fazer projeto com 2,40 metros, você nunca mais vai saber fazer de outra forma. Então, os trabalhos que eu fazia, eu passei na faculdade raspando, porque eu tirava 0, mas também tirava 10. Então, eu passava raspando porque tinha professores que detestavam e outros que adoravam, que achavam que eu podia ir para frente. Mas foram 5 anos de muita briga, no bom sentido, minha lá dentro. Tanto eu quanto o Márcio Kogan. Nós tivemos uma passagem bastante marcante na época da faculdade. E agora mesmo, uma revista daqui de São Paulo, que eu acho que desistiu de publicar, está fazendo um trabalho interessante, que era pegar trabalhos dos arquitetos da época da tese de faculdade, Então, eu falei, olha, eles ligaram pedindo se eu não podia mandar para publicar a minha tese da faculdade, o projeto e tal, não sei o quê. Eu falei, eu posso, mas eu só tenho a foto da maquete. Eu falei, tudo bem e tal. É uma privada. Uma privada? O projeto de tese de finalização era um projeto de uma faculdade de arquitetura, e levei uma privada branca. Então, isso foi há 5 anos da minha vida na faculdade. E isso me ajudou muito, muito. Então, principalmente, respondendo a sua pergunta, para eu tentar trilhar meu próprio caminho. Por isso que eu falei que eu sinto muito orgulho de não me encaixar em nenhum lugar, nenhuma escola de arquitetura, escola no sentido de nenhuma escola de arquitetura daqui, com muito orgulho mesmo, de ter trilhado, para o bem e para o mal, goste ou não goste, isso é tudo normal em qualquer profissão pública. Você faz o trabalho, um gosta, o outro não gosta, é assim mesmo, não tem problema nenhum. Mas, pelo menos, tem um caminho. E outro dia, falando numa faculdade de arquitetura, eu percebi que tinha uns alunos, falei, foge, porque estão fazendo coisas do tipo do Isai. Falei, pelo amor de Deus, não me sigam, fujam para outro canto. O que eu faço não tem a mínima importância, não interessa, daqui a pouco derrubam, não tem problema nenhum, não precisa preservar. Eu estou passando por aqui, como a gente está passando, estou tentando, quem me chama, fazer as pessoas que me chamam felizes dentro daquilo que eu posso. Já não chega, já não é suficiente. Mas as pessoas têm medo de arriscar, né? E, nesse sentido, a internet é ruim, né? Porque ela induz a cópia, né? De uma certa hoje forma. Tem uma coisa muito imagética de repetição e que é uma pena, né? De você estar sempre ligado e acabar vendo como as coisas são feitas. E mesmo os grandes profissionais hoje da área, se você chega e com o tempo você vai apurando aqueles pessoas que ficaram muito famosas no mundo inteiro fazendo obras, quando você chega perto e você vai vendo o processo de arquitetura deles, começa a falar, não é bem assim, esse cara não é tão bom assim. E você perde um pouquinho, sem nenhuma empáfia, mas você percebe que não é tudo aquilo. Então, enfim, é isso. Mas você teve, Isai, aproveitando um gancho da sua formação, parcerias importantes com, você já citou, né, com o arquiteto Márcio Kogan, e inclusive com quem você fez os filmes, e o arquiteto Aurélio Martins Flores.
E a gente reconhece ali uma coisa de pureza, né, nas linhas, uma coisa da arquitetura clean, dentro de uma cidade tão Disneylândia como São Paulo, né, são projetos que se destacam pelo less is more do que o contrário do rococó. Agora, por exemplo, tem um cult, né, para todo o Artacho, o jurado Artacho, que durante anos era considerado kitsch, feio, cafona. Todo mundo acha bacana morar agora no Bretagne, enfim, que tem até a filosofia de áreas compartilhadas, que é muito bacana. Mas, durante muito tempo, eu gostei dessa pergunta, Bruno, porque acho que, para os arquitetos, tinha as referências, né, de Niemeyer, o que se ensinava na escola, né, dos anos 60 e 70, e depois uma coisa horrenda que se viu de neoclássico pela cidade de São Paulo, essa arquitetura cafona, meu tio sempre falava, né, de prédios gregos, estilo mediterrâneo, que não tem nada a ver com o Brasil, né? Quer dizer, isso, a própria cidade, ela não contribui para você aprender. E hoje a gente está vivendo um momento diferente, né? Então, duas perguntas. Primeiro, que importância tiveram na sua trajetória Márcio Kogan e Aurélio Martins Flores? E depois esse momento do boom imobiliário que a gente está vendo, onde os arquitetos hoje estão podendo mostrar novos desenhos diferentes, um pouco uma marca brasileira, né? Bom, o Márcio não foi uma influência porque ele tem a minha idade e... Parceria, né? Foi uma parceria muito pequena em arquitetura, total em cinema e completa em pensamento. Quer dizer, é a pessoa que mais completava, quando a gente se reencontrou na época do cursinho, as minhas ideias, porque não era normal achar um garoto de 18 anos depressivo, que gostava de Bergman e gostava de um bom mundo preto e branco e não colorido com essa idade. Então, ele me achou e eu achei. Então, isso foi uma coisa que acontece uma vez na vida. Então, que eu aprendi muito com o Márcio, e acho que ele comigo também, é a troca que a gente teve e a afinidade de pensamento do mundo em geral, né? Dos valores e tudo mais. Agora, eu comecei com o Jacob Rusti, que era um arquiteto suíço, que foi introdutor da cadeira de arquitetura de interiores aqui no Mackenzie, um cara absolutamente genial, que eu trabalhei com ele, e ele faleceu prematuramente, e eu acabei ficando sócio em 73, quando eu abri meu escritório, que eu não era formado, estava no terceiro ano da faculdade, com o sócio dele, Lélio Machado Reiner, que era um excelente arquiteto, que era o sócio oculto que o Jacó que aparecia, e eram só eles dois. E Jacó morreu, e eu, muito garoto, fiquei sócio do Lélio, que foi meu primeiro sócio. Logo depois, fazendo o meu primeiro trabalho, o Aurélio Martins Flores, na época, ele trouxe a Knoll International para o Brasil, e ele era o editor da revista Casa Vogue. E ele... olha que coincidência, agora você não vai acreditar. Eu era um garoto, o Aurélio tinha 20 e poucos anos mais do que eu, e ele foi fazer um prédio, que ele achou que ele tinha feito um apartamento nesse prédio, e tinha um apartamento feito pelo Silvio Oppenheim, já falecido, que era um outro arquiteto entre a minha geração e a geração do Aurélio, e ele viu um apartamento que eu fiz, que foi a minha primeira obra na vida, no mesmo prédio, e ele resolveu mostrar 3 faces de arquitetura de interiores, né, 3 apartamentos vistos por 3 arquitetos. Um dos apartamentos era da sua mãe, feita pelo Aurélio, na Rua Melo Alves. E eu acho que o Aurélio gostou do meu trabalho, e, na época, o Lélio, que trabalhava para o Banco de Crédito Nacional, eles chamaram para fazer uma cidade fora de São Paulo, administrativa, que ia levar alguns anos,
E já nessa época eu falei, eu não vou conseguir ficar num projeto só enorme durante 4, 5 anos. E aí o Aurélio me ofereceu começar um escritório com ele, e aí fizemos sociedade, eu era um garoto, e trabalhamos 7 anos e meio juntos. E, a partir daí, eu já segui o meu trabalho sozinho. Agora, o Jacó era um cara requintadíssimo, que me ensinou, principalmente, que a arquitetura de interiores não é uma coisa menor, é uma coisa odiada pelos arquitetos sérios. Quando chega nessa parte, não gostam de fazer a não, decoração. Porque acham que isso é uma coisa menor, é uma coisa de decorador, que eu sempre achei o oposto, eu acho tão importante quanto. A gente, no escritório, nunca fez um projeto sem fazer os interiores, sem fazer... eu me lembro que chegava há muito tempo atrás, chegava o dono de uma incorporadora para fazer algum projeto, queria pedir um prédio, e aí, como estava conhecendo e tal, quer fazer e tal, eu falei, ai, que bom, vamos fazer, nunca tinha feito e tal. Então, ele falava assim, eu falava assim, tem uma coisinha, tem o térreo, o lobby, você se incomoda se a gente fizer a parte comum do prédio, fizer os interiores? Então, ele falou, olha, geralmente a gente chama um decorador famoso para fazer os interiores, mas tudo bem, se você acha que você... Eu falei, se pudesse, eu gostaria de fazer. Aí eu falava assim, é o seguinte, vocês vão fazer um book, alguma coisa assim? Ele falou, vamos. Então, eu falei, a gente não faz isso aqui, mas eu poderia indicar uma empresa para fazer? Ele falou, olha, a gente está acostumado já com uma, mas, enfim, se você quiser. Aí eu falava assim, desculpe, paisagismo, a gente pode tomar conta disso e tal, isso aqui. Ele já ia se irritando, você já viu o sangue subindo aqui. E ele falava, bom, tá bom. Eu falei, tem um nome do prédio também, porque eu tenho medo que você chame ele de Maison Fontainebleau, e aí eu não vou fazer. Então, ele desistia, porque ele não tinha essa visão que ele ia... Agora, sim, voltando, você vê que é direção de arte, que é completa, na realidade, né? Por isso que eu falo que eu não sou arquiteto, é coordenar tudo. Uma série de coisas que é melhor para o cliente, dá mais força para o projeto, tem uma unidade de pensamento, né? Então, eu posso não saber como chama a florzinha que está aqui no canto, mas eu sei o que eu quero do projeto, né? Para juntar todas essas coisas e causar alguma coisa, né, impacto, nas pessoas. Né? Não importa o que seja, mas isso é muito mais forte quando você consegue fazer junto. Mas as pessoas não tinham essa cabeça. E por isso que eu demorei muito para fazer algum trabalho em mercado imobiliário, porque eu não tinha parceiros, e quando tive parceiros, quando tinham quando o escritório começou a ter um nome, que tinham grandes incorporadoras, eu lastimo muito que até hoje o que a gente vê, tirando 2 ou 3, agora estão aumentando, ainda bem, para mim é inconcebível os horrores que tem aqui na cidade, como que as incorporadoras fazem ainda hoje, muitos, né? Não estão preocupados com o projeto de arquitetura. A grande maioria não é mais neoclássico, não é mais mediterrâneo, mas é estilo contemporâneo, que é a mesma porcaria. Então, é uma modinha e acabou, aí todo mundo repete a mesma coisa. E eles não estão preocupados em deixar uma coisa para a cidade, né? Então, vinham os incorporadores, e aí, quando vinham os filhos dos incorporadores, eu já perguntava, escuta, mas é só grana, não tem nada além disso? Porque assim não tem graça. Você não quer deixar uma coisa que teus filhos e teus netos vão se orgulhar, você não acha... Ganhar dinheiro, tudo bem, mas você não acha que você devia deixar alguma coisa para a cidade bacana? Você não tem esse prazer de fazer uma coisa com orgulho?
Então, eu não conseguia fazer, porque as pessoas queriam, né, como você falou, as porcarias poderiam... Os engenheiros podem fazer melhor, não precisa de arquiteto para fazer essas coisas que estão por aí. E hoje em dia não mudou essa mentalidade? Mudou, evidentemente, né? Que mudou. Tem mudado, primeiro, por pressão, acho que de uma juventude que começou a viajar mais e começou a ter mais possibilidade de ver que esses prédios não os representavam mais, eles não sentem vontade, né? Por que tem fila para comprar no predinho aqueles de 4 andares aqui, baixinhos, de Pinheiros, né? Sempre tem fila para comprar. Porque tem alguma coisa neles que os jovens te atraem, ou você, nós, que já é de outra geração um pouco mais velha, que também te atrai, tem alguma coisa. Então, é identificar isso e oferecer isso para o mercado. Então, naquela época, todos falavam que não faziam nada de arquitetura contemporânea porque não vendia. Quem vendia era neoclássico e mediterrâneo. Não é isso que acontecia. Eu falava, mas vocês já fizeram? Você quer apostar? Aposta, vamos apostar que vende. Você que tem um produto bom, você tendo um produto bom. E eu acho que hoje isso mudou, tem mudado, né? Estão aparecendo depois talvez a pioneira seja a Ideias Arvos, e depois deles estão surgindo outras, né? O que é muito bom, porque está cheio de bons escritórios de arquitetura fazendo coisas boas. Assim, acho que a Ideias Arvos, no sentido dos prédios com assinatura, né, de arquitetos, com projetos mais modernos e mais, assim, digamos, emocionantes, né, e, como você falou, que atraem a juventude, e talvez a Vitacom, agora com essa mentalidade mais da economia compartilhada, que é os prédios com metragem de apartamentos de 50, 70, né, 100 já é uma mansão, né? Quer dizer, tem apartamentos da Vitacom com 25 metros quadrados, onde a maior parte das coisas são depois compartilhadas. Então, embaixo tem uma lavanderia, que é comum, a sala de ferramentas, que é comum, até o carro compartilhado. O Alexandre Frankel sempre fala disso. Bom, Mona, a gente pode compartilhar muito mais do que hoje em dia. A pessoa não precisa ter sua máquina de lavar em casa, sua máquina. Então, são um espaço, você quer dar um jantar, você pode dar um jantar num salão de festas maior do prédio, né? Então, é interessante, porque eu falei do Jurado Artacho antes, e é um pouco o que ele já fazia isso, né? Você vê aqueles prédios em Higienópolis, tem altos salões de festa, cafés embaixo, e os apartamentos de vários tipos, de 20, de 60, de 120. O que você acha? Vai ser isso mesmo nos grandes metrópoles? A tendência é diminuir mesmo os espaços nesse nível, e a economia compartilhada, todo mundo topa isso? Vão mudar as gerações e isso vai ser mais aceito? Eu não sei se todo mundo topa, mas que esse é o caminho, eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida. Lugares menores, eu acho que uma coisa que está... e áreas comuns, né? Eu estava conversando agora mesmo com um cliente, e ele sugeriu fora do país, uma área de lounge no prédio, e ele falou aí que as pessoas podem ter seus apartamentos, mas elas ficam... Ele falou, por que os Starbucks estão lotados de gente? Por que está sempre cheio? Todo mundo com seu computador, é onde as pessoas querem se encontrar e conviver e trocar ideias, e é evidente que isso daqui está diminuindo por várias razões, né? Hoje em dia, as discussões são, você ter uma casa fora de São Paulo é a coisa mais insustentável possível. Você só de carro, de automóvel, para se dirigir até lá, o que você gasta de gasolina, o que você polui, até isso, quer dizer, não é... Eu não tenho dúvida que a cidade, puxando para esse lado, uma das coisas que ajuda... Eu estou muito incomodado, eu já falei que eu estou de costas, agora eu fico de costas para a mão. Não tem problema, acho que a gente tem que contemplar toda a audiência. Eu, de vez em quando, viro para cá, ela pode virar também. Eu esqueci que é giratório. Esqueci o que eu estava falando.
Boa ideia. Ou vocês, né? Daqui, essa coisa da cidade que eu acho que está começando a acontecer, que ainda tem muita resistência, que tem que acabar. Espero que já teve aquela bobagem de Higienópolis, que as pessoas fizeram um abaixo-assinado que não queria estação de metrô no bairro, que é a coisa mais ridícula que eu já ouvi nos últimos anos. A cidade tem que ter, de uma vez por todas... mobilidade. E gente na rua. Quer dizer, isso tem que ter comércio no olho da rua. Não pode ter... Estou falando coisas que todo mundo fala, pode ser óbvio. Não pode ter grade, não pode ter... Tem que ter uma boa iluminação. As pessoas têm que estar na rua para a cidade ser mais segura, para a cidade ter... É impossível... Eu fui sair de uma cidade agora, que acabei de voltar fora do país, que eu não vou falar o nome da cidade, tinha que andar 6 quadras para achar um café, coisa que às vezes você tem aqui em São Paulo. Eu acho inadmissível, para mim é inadmissível. Os térreos dos prédios têm que estar lotados de comércio. Essa coisa, não vou morar num prédio porque tem comércio em casa, é uma coisa velha. Não, isso não existe, tem que ter gente na rua. A cidade é para isso. Você vê o que aconteceu no Carnaval, mais uma vez, acho que é o 5º ano de São Paulo, que é incrível, as pessoas tomam conta da rua, estão na rua, querem isso, querem se encontrar, e a cidade tem que ser das pessoas, isso daqui é fundamental. É porque durante muito tempo era zona residencial e zona comercial, então você vai para Berrini, o Juscelino Kubitschek, aquela área ali, é só escritório, né? Não tem gente morando. Aqui na Vila Madalena está um misto, né? Tem coworking. Não estava. Essa que as pessoas não entendem muito bem, às vezes falam pena que o bairro se transformou. Pena não, ainda bem que se transformou. Vai ter que se transformar mais ainda, porque antes tinha um comércio de barzinhos e restaurantes só na Vila Madalena, que as pessoas dos outros bairros frequentavam, depois iam embora, deixava a sujeira toda ali. Agora não, agora tem gente trabalhando na cidade, está cheio de escritório na Vila Madalena. Então, aumentou demais barzinhos e restaurantes por causa da população que está trabalhando e morando no bairro. Então, mas a gente chegou a falar ali aquele dia no escritório, porque eu sempre fico um pouco traumatizada ao ver casas sendo postas abaixo por conta de prédios que vão chegando. E eu falei, bom, mas Isai, a cada dia que eu vou lá procurar uma oficina, ela já não está mais lá. A floricultura já não existe mais. O café que tinha aqui não era. Por quê? Eram 3, 4 casinhas que, de repente, veio alguém, incorporou um prédio, destruiu 4 casas e vai erguer um prédio. Embaixo, agora tem a nova lei, embaixo do vão, ele pode ter um café, alguma coisa. Mas oficina, floricultura e tudo mais vai estar embaixo dos prédios. E vai ter mais possibilidade para as pessoas morar num lugar bacana, ao invés de só aquela família que estava naquela casa. Sim, a verticalização é inevitável, mas isso não desconstrói a cidade demais, não desfigura o que é. Por exemplo, a Vila Madalena era um bairro cheio de casinhas de estudantes, que, quando a USP foi construída, era o bairro mais próximo. Ela é refigurada. Uhum. Isso é no mundo inteiro. Ressignificada, isso que vai mudando, e essa que é a graça da coisa. A única coisa é que São Paulo, que eu sempre digo que é um dos lugares mais feios que eu conheço, é mesmo, na minha opinião, mas ela é fascinante, a cidade, né? Porque você anda agora pela vila, a quantidade, eu até tenho pena, tem muito turista, e eu não sei, eles olham assim, vão para lá, vão para cá. Eu ficaria perdido se fosse, não sabe para onde vão. Eu vejo um turista atravessando a rua e falo, nossa, ele está indo para o lado errado das Picuelta. Mas eu não vou falar nada, eu estou aqui quietinho, mas que ele vai se danar agora. Os 4 suecos que eu vi ontem na rua. Então, o que está falando? Não, dessa coisa do desaparecimento do bairro anterior, dos marcos referenciais geográficos da vida das pessoas, né? Provavelmente, meu filho, que nasceu lá há um tempo atrás, vai um dia chegar, mas cadê aquele café que a gente ia quando você me levava na escola, que era ali do lado? Não tem mais, agora tem um prédio lá e tem uma farmácia embaixo, que é o que mais tem, farmácia, né, nos lugares agora, né?
Ainda bem que eu sou hipocondríaco, costumo frequentar todas elas. Quanto mais, melhor. Não, mas vai para outros lugares, isso... Não, mas basicamente você defende a ideia de que em todas as cidades, você citou Nova York, mesmo Paris, né, tem os prédios e embaixo tem café, tem restaurante, tem todos os prédios têm esses estabelecimentos comerciais, digamos assim, públicos, que as pessoas frequentam, então, à noite, a qualquer hora, de madrugada, tem gente e dá para circular sem sentir medo. E circular, né? Sem automóvel, né? Eu tenho ódio pessoal de auto. Se pudesse tirar automóvel da vida, tiraria. Acho uma perda de tempo total. E isso faz com que as pessoas circulem mais e não sozinhas dentro do automóvel. Mas isso já é uma coisa óbvia e batida, né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu estou aqui só, eu lembro que tinha alguém por aqui. Onde é que está o microfone, gente? Aqui. Olha, então... só queria pedir desculpas, que às vezes eu esqueço. Primeiro, quero dar uma explicação, que eu estou ficando velho. Então, é normal. Essa semana, eu estou acabando de me lembrar que, enquanto eu estava falando com você, eu esqueci o que eu estava falando, porque eu me lembrei de uma outra coisa. E eu estava na viagem com um amigo e tentando lembrar, conversando sobre um artista plástico, estava tentando lembrar o nome de um artista plástico italiano e não lembrava de jeito nenhum. Eu falava, eu vou lembrar e te falo. Aí fui para cá, depois de 2 dias eu lembrei do nome do cara. Aí falei, vou escrever para ele. Esqueci quem era o amigo. Então, o negócio está sério aqui. E o pior é que, quando eu lembrei quem era o amigo, eu esqueci de novo o nome do italiano. Então, desculpe se eu estou muito esquecido. Então, por favor, identifique isso para ele não esquecer quem perguntou. Boa noite. Aqui. Boa noite. Aqui eu também não enxergo bem. Ah. Tudo bem? Aqui. Boa noite. Meu nome é Fernanda. Eu queria saber qual foi o seu projeto mais desafiador. Aquele projeto que talvez tirou o sono, que até hoje lembra com certo frio na barriga, que tiveram vários obstáculos, enfim, que deu uma boa história. Teve algum que teve algum destaque que foi super desafiador? Não. Não, eu acho que todos eles têm o mesmo processo, cada um é muito diferente do outro, e isso é uma das coisas também que eu luto muito para fazer dentro do escritório. Quer dizer, cada um tem um cliente que tem uma cara, ele tem um terreno que tem uma cara diferente do outro terreno, as regras daquele local são diferentes das outras, ele tem mais ou menos dinheiro para fazer. Você tem as suas especificidades, né, de cada um. Então, na realidade, todos eles são desafiadores, para ser sincero. Então, não tem nenhum assim realmente que tenha dado mais trabalho, mas tem coisas que me fascinam fazer mais, né? Nós estamos agora, hoje é domingo, vai ser lançado o nosso primeiro projeto Minha Casa Minha Vida, do lado do Minhocão. Então, é uma coisa que também me orgulha muito, estar fazendo um prédio do lado do Highline, de alto luxo, e, ao mesmo tempo, fazer Minha Casa Minha Vida do lado do Minhocão, em São Paulo. Aliás, é isso que eu gosto de fazer, para te falar a verdade, né? São os opostos. Tudo que está meio no meio, assim, eu não tenho mais muito tesão em fazer. Mas o que está... Agora nós estamos fazendo também um centro um centro social que une educação, cultura e trabalho. Nos chamou para fazer a sede, que é a sede dos moradores de rua, bem no centro de São Paulo, no Viaduto Pedroso, e os encontros lá têm sido muito interessantes. Então, isso é uma que eu gosto. Nós estamos fazendo uma casa luxuosíssima em Los Angeles e, ao mesmo tempo, fazendo isso aqui. É isso que, nos últimos anos, me deixa mais
feliz em poder E o fazer. que tem de diferente o Minha Casa Minha Vida, feito pelo Isai Weinfeld, escritório? Não, primeiro que não tem nada, porque feito por Isai tanto faz, isso não é grande coisa, para te falar a verdade. O que tem é um prédio com as mesmas características, com uma área menor, com um custo menor, que essa é a graça. Como fazer? Você não pode fazer a coluna não sei o quê, você tem que chegar à estrutura do tijolo até o... Tem várias regras para a gente fazer o projeto. Isso que é a graça, é você resolver essas coisas com essas, nessas condições, entende? É horrível falar isso, mas eu acho que a liberdade total me constrange, para te falar a verdade, entende? Quando você tem limites, é muito mais instigante o projeto, né? É bom ter limites para você saber até onde você... Mas isso só em arquitetura. Quem mais gostaria de fazer perguntas? Então tem... mas só um minutinho, onde é que está o microfone? Porque aí o microfone vai... Precisa fazer uma ordem, está lá atrás, então... Vamos ver uma pergunta lá atrás, depois vem para a senhora. Boa noite. Meu nome é Júlio e, na verdade, eu ia fazer um comentário anteriormente, que é o seguinte, tenho acompanhado de longe o trabalho do Isai Weinfeld e acontece o seguinte, quando ele mencionou dos incorporadores fazendo o neoclássico, acompanho isso também, sou incorporador, sou engenheiro, e aí a gente encontrou uma pessoa de coragem, uma pessoa que tinha muita coragem para se opor a tudo que estava na rua e fazer uma coisa nova, um conceito novo quanto à arquitetura. Honestamente, meus parabéns, porque o senhor mudou a cabeça de muita gente com respeito a isso, aquele ser avançado, ser de ponta, modificar um pouco. E o segundo comentário, e aí eu acredito que seria interessante, e vem ao caso que estava falando sobre o comércio de rua e sobre tudo isso, a gente tem um problema, a gente vive dependendo do que o governo quer, do que o que sejam as leis municipais. Então, hoje, a gente tem uma condição melhor de oferecer esse comércio de rua embaixo nos prédios. Por quê? Porque o novo plano diretor nos permite não utilizar essa área como área computável, essa área não computável. Igualmente, em determinadas regiões, a área, por exemplo, de coworking também não é computável. Todas aquelas áreas são favorecidas. E tudo isso veio em função de obter mobilidade urbana. Ou seja, o senhor mencionou o negócio da mobilidade, que o senhor não gosta de carro e tudo mais. E eu acho que a gente é refém, o senhor como arquiteto, eu como incorporador, a gente é refém da política pública. E, de alguma forma, a gente viu arquitetos, que não vou mencionar aqui, que estiveram trabalhando em cima do plano diretor, em cima de tudo isso, para conseguir que tudo isso seja possível. Então, como pode funcionar tudo isso numa cidade como São Paulo, que é tão grande, que é tão complicada, que é tão problemática e que está tão mal a mobilidade urbana? Bom, como pode ser feito para que funcione? Eu acho importante ter a participação dos órgãos que congregam os arquitetos, né? Mais presente nas decisões públicas, né? Como a ASBE e o CAL, que já fazem isso, mas de forma mais intensa, me parece, né? Então, e eu tenho certeza que quando tiver um governante que entenda como é importante a participação de um arquiteto ou de um urbanista no governo, isso, com certeza, é um passo à frente. Eu tenho certeza que isso pode melhorar, tendo um técnico capacitado e sabendo para onde o mundo está indo hoje, quais são as necessidades. Isso pode ajudar. A fachada ativa que a prefeitura fez já é uma coisa que eu acho bastante boa, porque já está propiciando
essa modificação dos projetos. Isai, o Bruno me alertou que a gente só tem mais meia hora, sim, infelizmente, porque a gente pode ficar falando com você horas aqui. E antes que a gente passe para o bloco da influência judaica e das suas origens, que é muito importante a gente fazer, eu queria que você comentasse a questão do minhocão, porque é exatamente isso que você está falando, né? Um gestor, ele precisa fazer uma opção, né, entre o investimento numa coisa ou na outra, vai tirar o minhocão, para onde vai o fluxo de carros, então anda sem carro, faz um parque, quanto custa a destruição. O minhocão pode ser um highline, que nem em Nova York. Queria que você comentasse qual é a tua impressão sobre o minhocão. Você tinha aquelas maquetes maravilhosas. Eu sempre quis fazer uma exposição aqui na Unibis, né, das suas maquetes. Não sei se vocês conhecem. Uma época o Isai fez aquelas maquetes engraçadíssimas das obras de viaduto que não levavam a lugar nenhum, rio que é enterrado e que não sai do outro lado, que a gente está vendo que agora os rios estão saindo de tudo quanto é lado. Que solução para o minhocão? Não, primeiro que eu acho que tem que parar com essa coisa meio caipira de pegar ideias de fora e achar, vamos fazer transformar São Paulo na Paris, ou vamos fazer, né? São Paulo é isso que está aí, que a gente fez para o bem e do mal, para o bem e para o mal, que a gente faz todos nós juntos, todos os dias, e vamos ficar felizes com o que a gente tem. É terrível, mas é o que temos e está ótimo, no sentido que eu sou contra trazer ideias. Não, sim, mas é o que temos para hoje. Mas fazer o quê? Fazer um parque lá em cima do... Fecha, como ele já é fechado. Tem uma discussão bota muito grande. Jardins, floreiras e canteiros. A maioria, acho que, dos arquitetos é a favor da derrubada do minhocão. Mas mesmo eles... tem um grande defensor aqui na plateia também. Mas ele também já sabe que minha posição é um pouquinho diferente. Desculpe, aliás, eu me enganei. A maioria dos arquitetos é a favor do Parque Minhocão, de se fazer um parque no Minhocão, tipo Highline. Evidentemente que não dá para fazer um Highline aqui, porque não dá, né? Não tem esse dinheiro. E nós não cuidamos do paisagismo com o cuidado que se tem fora do país, né? Então, eu acho que vai acabar ficando mal cuidado se tiver plantinhas lá em cima. Quer dizer, a minha opinião, eu fico muito preocupado com a rua. E eu sou mais favorável à derrubada do minhocão, porque ele realmente é uma tragédia na cidade, e eu, pessoalmente, sou favorável à derrubada por causa da luz, por causa da volta da vida para quem anda a pé, e não para quem usa o automóvel, né? Entendi. Vamos, então, como vocês sabem, a ideia do História Contada é um pouco mostrar as origens judaicas e as influências, né, não só na profissão, mas na vida. Então, queria que Isai começasse contando de onde vieram seus pais e de que forma, né, a sua educação judaica, eu queria que nos contasse qual é a sua relação com a cultura judaica, te influenciou e te marcou ao longo do seu crescimento. Bom, minha mãe meus pais já faleceram, minha mãe era nascida aqui, já em São Paulo, de uma família que veio da Polônia, e meu pai também. Meu pai veio da Polônia depois da guerra. Ele passou a guerra, ele chegou aqui em 47, e ele passou 3 anos e meio com outro irmão e mais 2 irmãs, escondidos no porão de uma casa durante 3 anos e meio, até serem libertados. Depois disso, ele andou ainda pela Europa, acabou na Itália, e da Itália veio para a América do Sul e acabou parando em São Paulo, porque a irmã estava grávida e deu à luz justamente no momento que desceu em Santos.
Eles sobreviveram à Segunda Guerra num sótão, morando na Polônia. Foram ajudados, então. Bom, todos os judeus têm uma história a contar desse tipo. Essa é mais uma das histórias terríveis. Meus avós tinham um moinho numa cidade a 2h30 de Cracóvia, de carro, chamada Kopczewnica. Eles tinham um moinho e, no começo da guerra, meus avós pagaram para uma senhora católica esconder os 4 filhos. Então, meus avós ficaram escondidos numa casa e os 4 filhos nessa outra casa aqui embaixo do quarto dessa senhora. E eles saíam à noite, né? De madrugada, de vez em quando eles saíam enfim, para andar pela cidade, né? Pela rua. Mas aí essa senhora acabou se tornando amante de um oficial, e um dia, na cama, com os 4 filhos embaixo no porão, ele falou que tinha acabado de matar o casal Weinfeld na cidade. E os 4 filhos ouvindo isso. Então, meus avós foram assassinados, mortos na praça da cidade, que eu conheci há pouco tempo, que eu quis ir até lá para saber. E essa é uma coisa, isso eu fiz com uma prima minha, agora uns 7 anos atrás, filha do irmão do meu pai, e a gente foi junto, não para descobrir as raízes, nada, simplesmente vamos ver, temos o nome da cidade, vamos pegar uma guia, vamos ver o que a gente acha, sem grandes expectativas. E, para nossa surpresa, as coisas foram acontecendo, pegamos uma guia, porque se você não pega uma guia polonesa, eles acham que você, como judeu, está querendo as propriedades de volta, então você não tem nem conversa. Então, para não assustar, e nesse caso a gente precisava de informações, enfim, fomos atrás, achamos a cidade, a plaquinha da cidade, e achamos as ruínas do Moinho. É uma cidadezinha que tem meia dúzia de ruas, uma vila muito pequena. Acabamos achando uma mulher dentro do moinho, que tinha um bar muito vagabundo, muito pobre, e a guia acabou conversando e mostrando e falando quem é. Enfim, ela resolveu pegar o carro, andar, e ela apontou a casa onde meus avós ficaram, a casa onde meu pai ficou. E eu sei que uma coisa terrivelmente mágica que foi acontecendo, que eu não quero estender, mas os vizinhos acabaram sabendo que eu estava, quem eu era, não sei o quê, chamaram uma pessoa e falaram: você tem que falar com tal cara que ele sabe tudo sobre isso. E aí, de repente, a gente falou e veio um cara na rua de bicicleta de 90 e poucos anos, que era o filho da mulher que escondeu meu pai. E ele falou: olha, seu pai não é nessa casa que a mulher mostrou. Seu pai e os irmãos ficaram escondidos na casa onde minha filha mora hoje. Você quer ir até lá? Nossa! E aí eu fui, e minha prima não conseguiu nem entrar na casa, e ele batia assim no chão e falava: está ouvindo? Está vendo que tem eco? Tem um sótão. E mais porque meu pai sempre me falava que quando ele saía fora, e tinha uma árvore de maçã no quintal, na janela do quarto dela. E eu achei, a árvore estava lá ainda. Nossa. Então, essas coisas muito poéticas, muito... continuando o dia, os vizinhos começaram na casa que meus avós estavam escondidos até morrerem. Eles resolveram se juntar, pegaram um machado, e como entramos na casa que estava abandonada,
e eles falaram, é aqui embaixo da cozinha que ele ficava, começaram a quebraram o piso inteiro, eu tenho fotos de tudo, e o buraco estava lá, e eu entrei no buraco onde meus avós ficaram até... Isso é um voo de 10 horas daqui, né? E você, de repente, vê a história inteira terrível na tua frente, porque está tudo lá. As casas estão lá, não foram destruídas. Não, está tudo lá. Só voltando àquele primeiro trecho que eu achei tão chocante, você disse que seus avós saíram à noite, então, e aí foram assassinados pelo general, pelo oficial, que era amante da mulher que escondia eles. Isso. E ela também podia correr risco de ser... Ele podia matá-la também. Bom... Ela estava fazendo uma traição, né, de proteger judeus. É isso. Não, ela era paga para isso. Então, era paga em sacos de farinha. Esse era o acordo que eles tinham. Pela família Weinfeld. Pela família, pelos meus avós. Mas o oficial não sabia que ela protegia eles? Não. E aí ele contou para ela, na cama mesmo, que ele tinha assassinado os seus avós. Isso. E os filhos ouviram isso. Isso. Então, imagine, já chega com, além da guerra, com um trauma fortíssimo. Então, enfim... E sua mãe é nascida no Brasil, mas também é de família polonesa? E também de família polonesa. E vieram antes da guerra. Isso. Então, a minha relação... E você fala polonês? Eu falo Yiddish. E... Eles falavam Yiddish entre eles? Eles falavam entre eles, e polonês eu não falo. E, enfim, a minha relação... Eu não sou religioso, eu não vou à sinagoga, não pratico, né? A não ser, de novo, o lado gastronômico, que é o que me interessa da religião. E então as festas eu faço e tudo mais. Você faz as festas? Mas eu sou profundamente judeu, apesar de não ser... Não ser religioso. E as leis. Nada. Adoram torresminho. Você falou que comeu misto quente lá no Bom Retiro, né? Que você se lembra do bar que ofereceu o misto quente. Para quem está nos assistindo, o Yiddish é uma língua, né, que mistura um pouco de hebraico e alemão, e é a língua falada pelos judeus da Europa Central, e Polônia, Rússia, Alemanha. E interessante que eles falavam, mesmo sendo poloneses, falavam Yiddish entre eles, né, seus pais. E te colocaram em colégio judaico, ou você foi que colégio que você estudou? Eu fiquei um ano e pouco no colégio judaico Beit Chinuch, da Padre João Manuel. Depois saí e fiz Rio Branco e Mackenzie minha vida toda. Fiquei sempre no Rio Branco. E além do humor, que é muito claro, né? Eu acho que todo mundo percebeu aqui o humor, assim, acho que é bastante judaico esse humor seu. Que outro traço da cultura você acha assim que teus pais te legaram, tua família ou a própria cultura do povo te deu, Isai? Meus pais deram muita coisa, evidente, mas eu acho que são os valores, né? Isso eu acho que é o mais importante. É o que talvez eu não me adapte muito, como muitos de nós, assim, nos dias de hoje, no mundo, né? Porque você pode ter ideias diferentes que deva respeitar, mas uma coisa que para mim é inadmissível é a falta de respeito e a falta de educação das pessoas. E isso eles realmente me passaram isso. É uma coisa, para mim, me faz muito mal atualmente, o meu dia a dia aqui no Brasil, conviver com esse tipo de desrespeito diário, assim. Intolerância. Isso nem se fale, né? Então, eu acho que, evidentemente, intolerância e racismo, ainda mais para um judeu, eu acho inadmissível. Eu, quando vejo algum sinal de alguma coisa em alguém, e me tira do sério, porque eu não consigo entender como
ainda mais uma minoria pode ter algum traço de racismo. É inconcebível para mim. Então, isso é uma coisa que no mundo de hoje me deixa meio deslocado, como acho que muita gente. E você acha que o seu pai, pelo fato dele ter passado a guerra e ter, inclusive, sido protegido, né, e abrigado por uma polonesa católica, isso fez com que ele se tornasse uma pessoa mais liberal, ou ele era uma pessoa mais rígida e você teve uma educação liberal, você é uma pessoa que se dá com artistas, com cineastas, enfim, como você disse, não pertence a nenhuma tribo, né, se dá com vários gêneros e tipos de pessoas sem preconceito. Isso veio da tua educação? Olha, deve ter vindo, mas não deles diretamente, porque eles não eram assim. Não? Né? Não. Então, eu acho que foi uma coisa minha, meio que eles me proporcionavam, quando meu pai começou a ter algum dinheiro, que ele vendia lençol e travesseiro na rua, depois, enfim, foi indo, né? Eu podia me proporcionar uma viagem. Naquela época, eles vinham me esperar no aeroporto, eles perguntavam, mas o Isai, cadê? Não veio? Então, porque ou eu vinha com o cabelo vermelho, com um salto desse tamanho, porque era apaixonado pelo David Bowie, e chegava de Londres toda hora irreconhecível. Eles nem passavam com umas túnicas, e eles nunca me entenderam, mas sempre respeitaram. Isso eu acho que é o legado maior. Meu pai nunca entendeu muito bem o que eu queria fazer, porque ele sempre sonhou que eu fosse com ele para a indústria têxtil, né? Que meu irmão acabou indo e para trabalhar com ele, depois fez sua própria carreira, mas eu não tinha essa habilidade, esse talento naquela área. Então, eu estava me descobrindo, quer dizer, estava querendo ver para onde que eu ia. E eles não entendiam muito bem, mas eles sempre apoiaram. Isso foi... Mas então, quando você falou, eu vou estudar no Mackenzie, eles falaram, ufa, finalmente esse menino levou jeito. Porque era uma profissão, né? Espera aí, né? Não é... Deve ter sofrido muito na mão do Chiarati, que era... Não podia ter cabelo comprido, não podia andar com calça desbotada, não podia andar com sapato sem meia. Aonde isso? No Colégio Rio Branco? O Chiarati... Pode voltar. Você também fez Rio Branco? Então, eu não sei se você teve, eu tive a pessoa que mais mudou a minha vida inteira, foi o professor Haroldo, de português, no Rio Branco, que aos 14 anos, que era um cara muito avançado, e eu conheço várias pessoas que foram influenciadas por ele. Ele gostava de cinema, ele que alugou Morangos Silvestres no Rio Branco, que eu assisti um Bergman pela primeira vez, e que foi um divisor de águas na minha vida, mudou minha vida totalmente depois de assistir esse filme nesta idade no Rio Branco. Que idade você tinha? 16, 17? 15 anos, por aí. E aí, nesse momento, você pensou que você ia ser arquiteto, não é? Como te falei, você que está sem memória, Mona. Eu vi! Eu não quero ser arquiteto, te juro que eu não quero. Mas você falou, então vamos para uma faculdade que tem... Isso daí é um folclore, porque todo mundo, amigos meus que fizeram, principalmente a USP, né, a FAO, fazem, a FAO forma de tudo. Músico, designer, ilustrador, escultor, pedreiro, 1% arquiteto. Foi isso com você também? Você falou assim, eu vou para uma faculdade, não, artes plásticas eu não vou fazer. Não, esse negócio de arquitetura mistura tudo. Ou você tentou vários vestibulares? Como é que foi isso? Não está claro para mim. Por isso que eu retomei a questão. Mas não está claro nem para mim. Isso que eu estou tentando te falar 2 horas aqui. Eu não tenho a mínima ideia, sinceramente. Eu entrei, tinha uma faculdade, eu entrei, estudei, passei, fiz o Mackenzie, saí capengando do Mackenzie, já fazendo curtas, fazendo muita coisa. Aliás, eu ouvi um podcast que o Márcio Kogan dizia que, quando ele saiu da faculdade, ele saiu completamente perdido, que ele não sabia o que ele queria ser. Oi?
Não, você também saiu perdido, assim? Você falou assim, o que eu faço agora? Não, você já estava trabalhando no escritório, né? Mas Já estava trabalhando no escritório, já estava... quer dizer... Mas foi indo, as coisas foram acontecendo e foi empurrando. Mas eu sempre tomei o cuidado para não me levar à profissão sem eu perceber o que estava acontecendo ao meu redor, né? Tem eu acho que quando você vê os projetos, e eu realmente queria falar, esse livro ainda está no mercado, né? Acabamos de saber que esgotou, eles vão, na Alemanha, que eles vão reeditar, fazer uma nova edição agora. Essa semana eles me informaram. Quando você vê os projetos e tão variados, e especialmente as escadas, que eu fiquei apaixonada, né? Eu acho que tem uma coisa que você fala assim... Nossa, tem uma escada que ele pensou, a escada vai, ela faz uma volta, ela é redonda, ela não cai no chão. De onde saiu quer dizer, de onde saiu esse sonho? A arquitetura é sonhar. Mas qual foi o... Né, você falou assim, não, a escada não vai chegar no chão. Ou tem uma outra ali que é um quadrado, aí ela vai descendo, aí os 3 últimos degraus caem lá muito mais para frente. Como é que nasce esse sonho? Eu ia te pegar na esquina, desculpa, mas... Não, mas eu adoro escada e adoro corredor. Corredor por causa do Bergman e escada por causa do filme 5.000 Dedos do Dr. T, que eu não sei se alguém lembra desse filme, de 1900 e nada, que tem uma escada inacreditável que vai para o céu e some lá. Então, a escada é uma coisa bacana, ainda mais se ela é circular. Eu gosto disso, você sobe, mas você está olhando, ela vai te levando, você não sabe onde você vai chegar, é uma coisa mágica, né? Eu poderia te dar várias explicações psicanalíticas de por que mas não é muito a minha área. Então, as coisas são mais simples e eu levo a profissão e a vida... Eu me incomodo muito que você tem que dar uma capa muito teórica e intelectualizada ao seu trabalho, quando, na realidade, ela é mais simples. Então, apesar de eu fazer meu trabalho de forma muito séria, eu jamais me levei a sério, jamais. Isso eu acho uma chave importantíssima. Você achar que, sabe, não é ninguém, não está fazendo nada de melhor do que os outros, como eu falei no começo, não levar o seu trabalho a sério, isso é fundamental. E uma coisa terrível, que não é só nos arquitetos, mas tem muito, que é o ego, que é terrível, porque isso faz com que o profissional pense mais em fazer para ele do que fazer para o cliente. Isso é uma regra totalmente oposta à que eu fiz na minha vida inteira, entende? Não sou eu que vou morar nos lugares que eu faço, eu não posso fazer uma casa para mim. Eu estou lá traduzindo, tentando traduzir em arquitetura o que aquela família é, o que estão pensando, entende? Então... Você ouve muito o cliente antes de fazer o projeto, então o que ele quer? Tem uma sessão assim de... Não tem quem uma é sessão, você? Isso é fundamental. Eu sou muito melhor ouvinte do que arquiteto. Então, é daí que surgem as coisas. E não surgem só do que ele te pede. Vem um casal no escritório e fala, são 4 quartos, 2 banheiros, não sei o quê. Aí um olha para o outro e fala, precisa mesmo? É isso que eu puxo o projeto. Não é as coisas que eles estão dando no programa, é o que está escondido por trás. Por isso que eu sempre achei que, além de ouvinte, o arquiteto é muito mais um psicanalista do que um arquiteto, né? Porque você tem que entender realmente para quem que você vai trabalhar. Senão, você acaba fazendo a mesma obra a vida inteira. Isso é a coisa mais sem graça, quando você acha o seu estilo, e que eu, na minha opinião, via de regra, é o começo da decadência
do profissional. Ficasse repetindo. Eu lembrei que a gente começou a falar e você disse, não, eu quero falar lá do Instagram. E a gente vive muito num mundo imagético. E eu fui buscar o seu Instagram. Claro que tem o Instagram do Isai Weinfeld e tem o Instagram do Isai Weinfeld Arquitetura. E tem esse traço do humor, né, do que você encontra pela cidade. O Bob Wolfenson disse aqui na entrevista que ele fez que ele reencontrou o público dele, que o Instagram foi um jeito também dele começar a dar palestras, as pessoas virem procurá-lo, saber do trabalho dele. Então, queria que você falasse da sua relação com o Instagram, Isai. O Instagram é isso, que eu não posso fazer através da arquitetura, é aquilo que eu falei, é quase um projeto, é um projeto. Vai fazer agora 5 anos e meio que eu comecei, que eu vou todos os domingos para a periferia de São Paulo fotografar, todos os domingos de manhã. E já fotografei, eu agora preciso de 1 hora e pouco para atravessar uma área, para ir numa área que eu não tenha ido ainda, de tanto que eu já fiz toda a área ao redor de São Paulo. E é onde eu posso colocar o humor e a crítica, que são as 2 coisas fundamentais assim para mim, né? Juntar as 2 coisas de uma forma que tem muito o meu jeito e que talvez isso responda a primeira pergunta que eu falo que eu não sou arquiteto. O que eu talvez tenha achado que é o que todos nós temos é o olhar. É isso que faz a diferença de cada um de nós, né? Como você vê as coisas. E esse olhar, por isso que eu falo que na literatura que eu estou agora praticando, é a mesma coisa. Eu não estou mais, eu estou à procura da técnica de como escrever, mas o olhar eu já tenho. Isso é o meu patrimônio. Então, por isso que eu falo que eu não me considero arquiteto, porque é o olhar que eu tenho como arquiteto, mas que eu tive como cineasta, que eu tenho como... Enfim, qualquer coisa que eu possa fazer, a base é essa. E, por fim, se a gente pudesse fazer um livre exercício aqui de prancheta e redesenhar São Paulo, o que você manteria, o que você tiraria? Que era um exercício de sonho e de expectativas. Não, eu não mudaria nada. Eu não mudaria. Eu acho que, evidentemente... Tudo pode ser melhorado, a cidade pode ter mais verde, pode ter menos automóvel, as calçadas podem ser mais andáveis, né? As ruas mais trafegáveis, né? Os rios poderiam ser limpos, tem tanta coisa que poderia ser, mas não é. Madrid fez aquela coisa de cobrir o rio Manzanares e tem um parque lindíssimo que pouca mas gente tem muita conhece, coisa para fazer, mas que mudou completamente aquilo, uma área assim muito linda. Seria possível pensar um dia de repente se vai ter isso, mas nós uma temos marginal que ter Pinheiros coberta assim com barco que por ter cima. Gente com cabeça para fazer isso, nos postos corretos do governo, com possibilidade de financiamento que a gente possa executar essas coisas. Tem muita coisa para fazer. Eu só estou falando, é evidente que ela pode ser muito melhor, mas eu acho que ela tem melhorado, por incrível que pareça. Ela ainda é feia, mas ela tem melhorado bastante. E uma vez eu falei, e vou repetir, porque eu acho que continua sendo válido, que eu acho que a cidade de São Paulo, que não tem nenhuma personalidade, acabou se tornando a personalidade da cidade de São Paulo. Essa a miscelânea. Total falta de personalidade. E falar em metrópoles, eu me lembrei de um caso totalmente oposto, que você comentou por alto, que você está entrando numa concorrência. Nós vivemos na cidade mais horrenda, né, talvez do Brasil, uma das mais complicadas do mundo, um desafio para qualquer gestor. E você me disse que você está entrando numa concorrência para mexer numa área de Viena, que é uma das cidades mais lindas, né, da Europa, de patrimônio histórico, mega conservado. Como é que é isso? Conta para a gente um pouco desse projeto. Não estou entrando. A gente ganhou uma competição com 25 escritórios de arquitetura do mundo inteiro há 7 anos atrás.
É um projeto muito importante na cidade de Viena, é a pista de patinação no gelo, mais um hotel de 500 quartos, mais um centro de esportes e de residência. É um quarteirão inteiro, bem no centro de Viena, em frente ao Stadtpark, ao lado da sala do Concerthaus de Viena. Isso foi uma competição, é um projeto que eu tenho aprendido muito, ele ainda não começou, por incrível que pareça, porque teve muita discussão, ainda tem, é um projeto muito polêmico na cidade, então eu tenho aprendido muito, já sofri muito com esse projeto, mas eu tenho aprendido muito com ele, tenho estado fazendo uma coisa que eu não gosto de fazer e nem tenho essa capacidade, que é um projeto muito político na cidade, então eu tenho que estar sempre conversando e discutindo com pessoas, enfim, do parlamento, dos partidos, do Partido Verde, desse, daquele, dos diretores da sala. É muito complexo e o projeto agora ele está sendo, me parece, mais 2 meses aprovado, definido. Já foi aprovado, já poderia construir, mas a Unesco fez restrições ao projeto e eu fiz uma modificação por minha conta no escritório e que parece que foi muito bem recebida, então agora tem muita chance do projeto ser totalmente aprovado pela cidade, agora daqui a poucos meses. Então, ele provavelmente deve começar a construir. E aí eles destroem uma parte da cidade, do centro, ou é em cima do... Não, é um terreno, é um quarteirão existente, e vão destruir para fazer um novo hotel e fazer a nova pista de patinação, que está bem decadente e é uma coisa marcante na cidade. Todas as famílias passaram por lá já há décadas. Então, é uma coisa de muito apelo emocional para a cidade, por isso que tem muita discussão. Mas vai ser derrubado e feito novamente. E é uma possibilidade desse sonho, né, que eu falei, de você, de uma certa forma, redesenhar um coração de uma cidade. Interessante. E lá, que é uma cidade muito conservadora, né? Então, furar esse bloqueio, tem muitos... a gente recebe muito apoio de jovens arquitetos querendo que o negócio ande para frente, para abrir uma certa relutância das pessoas, uma parte muito tradicional, não só da arquitetura, mas da urbanização da cidade. A gente falou de pais e não falamos da sua filha. Ela é artista como você, arquiteta, o que ela faz? Minha filha, que está aqui na minha frente, ela é... Ah, é verdade. Tem uma companhia de teatro infantil muito... Desculpe, não é infantil. Não é infantil. Faz teatro infantil, mas que agora, devo confessar, acabou de sair na Folha, nova peça da companhia, chamada Maria e os Insetos. Teve 5 estrelas e só tem elogios, e é uma peça incrível que acabaram de estrear no Sesc Consolação e que agora está fazendo o circuito do Sesc, que é uma trilogia sobre 3 cientistas mulheres, e essa é a segunda parte. A primeira parte já tinha ganhado todos os prêmios ano passado de teatro infantil, e parece que essa também, porque está indo muito bem. Foi muito legal. Bacana. Ganhou uma propaganda grátis. Bom, Isai, como eu falei, a gente poderia ficar horas aqui. Acho que foi muito gostoso bater esse papo com você, ver toda a diversidade do seu trabalho. Vocês gostaram? Mas isso é pergunta que se faça? Sou cara de pau. E quero realmente agradecer a presença de todos vocês, convidar para os próximos. Uma vez por mês a gente entrevista aqui alguma grande personalidade que tenha tido um protagonismo importante na sua área. A gente vai estar no mês que vem com Arthur Nestrovsky, diretor da USESP, escritor, crítico musical, músico, compositor. E em maio, dia 20 de maio, a Lília Schwartz, escritora, 15 livros publicados,
uma das criadoras também da Companhia das Letras. Estão todos convidados. E quero agradecer novamente ao Bruno, que me dá a possibilidade de fazer esse projeto junto com o Museu Judaico, né, em parceria com o Museu Judaico. Essa entrevista fica gravada, ela vai para os arquivos do Museu Judaico, arquivos digitais, ela fica na internet também. Muito obrigada, Bruno. E muito obrigada a você novamente. Eu que agradeço. Obrigado para todos. Obrigado.